momento da ministração da tua palavra. Eu não sou nada, Pai, sem ti. Se eu estou aqui pregando, é regido pela pessoa do Espírito Santo. Pai querido, na pessoa do Espírito Santo, me ajuda, me usa, que eu possa falar aquilo que o Senhor direcionou no meu coração. Que a tua casa, a tua noiva, o teu povo seja edificado nessa noite. Pai, repreende todo o mal, repreende todo o pecado no nosso meio. Pai querido, nós possamos sentir a tua presença nessa noite. Hoje é noite de festa, nós vamos fazer em memória do teu filho amado. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia, mas antes, Pai, Pai, conecta ao trono da graça, através da tua palavra. É a oração que eu te faço e te agradeço, em nome do teu filho amado, amém. Graças a Deus, meus amados, glória a Deus. Mais uma ceia que Deus nos permite estar reunidos para participar. É só a graça, é só a misericórdia. Hoje nós estamos bastante visitantes. Nosso pastor Adilson também, né? Juntamente com sua esposa. É uma vitória. Só Deus sabe que o Senhor passou, né? E está te dando vitória. Só de ver o Senhor aqui conosco, daqui a pouco estará participando da ceia, é um grande milagre. É uma grande vitória. A medicina dava por fim, dava como morte, mas o dono da aquele que é para a morte, eu trago vida. E hoje o nosso pastor Adilson, juntamente com a sua esposa, está aqui conosco, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Meus queridos, o texto que eu li, Deus abençoe. Êxodo capítulo 8, e o versículo 10. Uma passagem conhecida por todos nós. Alguns que estão chegando, entrada das 10 pragas, quando Deus envia Moisés e Arão para negociar com o faraó. O tema dessa mensagem: obediência parcial não é suficiente. Dentro desse tema, quero abordar 4 propostas de faraó para a igreja. A figura de faraó, que representa a figura do inimigo, de Satanás. Egito tipifica o mundo. Mas antes de chegar nessa parte, de aplicar para nossas vidas, vamos entender um pouquinho dessa história. No cenário é o Egito antigo, onde o povo é tido como escravo há mais de 400 anos, o Egito. As propostas de faraó, no contexto de várias dessas pragas, quando o faraó registrou os eventos importantes da libertação de Israel, da escravidão no Egito, e a formação da nação sob a liderança divina. No contexto literário, as propostas de faraó aparecem dentro da narrativa das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito. Está relatado nos capítulos 7 até os capítulos 12. O texto é narrativo histórico, descrevendo os eventos que levaram à libertação de Israel. Faraó, como símbolo de resistência à vontade de Deus, tenta diversas vezes manter algum controle sobre o povo, mesmo após as pragas. Há uma palavra que foi muito usada entre Moisés e Arão e Faraó, que é: deixa ir o povo. Essa palavra no hebraico é halá, que significa deixa, envia, liberta, deixa o povo partir. Esse termo ressalta o ato da libertação que Deus exigia que Faraó permitisse. A conexão com outros textos, inclusive, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15,
aonde está relatada a história de Saul, rei Saul, quando ele desobedece à vontade de Deus. Todo mundo conhece a história que acontece com o rei Saul. Nós temos uma outra passagem do primeiro livro de Reis, no versículo 22, a história de Acabe, quando ele tenta subverter o juízo de Deus. A doutrina que nós possamos extrair dessa mensagem, tirado desse texto, é a recusa de Faraó e as suas tentativas de limitar a obediência de Deus. Isso mostra o contraste entre a soberania divina e a obstinação humana. As propostas de Faraó tentam suavizar o comando de Deus, mas Deus não aceita obediência parcial. Vou repetir: Deus não aceita obediência parcial. Ou é ou não é. Não tem como servir a Deus pela metade. Não tem como ser crente, Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Não tem como viver duas faces perante o Rei da Glória. Pode viver por algum tempo no meio da comunidade cristã, mas para Deus você não engana. Deus conhece, Deus sabe das suas intenções, Deus conhece você por dentro. Então o que Deus requer de você, requer de mim, requer da igreja, uma obediência total, não parcial. Aleluia. Essa lição se reflete em toda a Bíblia. A obediência a Deus deve ser completa, sem reservas. Como vemos também no ensino de Jesus em Lucas 9,62, que diz assim: Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. O propósito dessa mensagem é mostrar que a obediência de Deus deve ser completa. As tentativas de Faraó de comprometer a obediência de Deus refletem as lutas que enfrentamos em cumprir a vontade divina plenamente. E aqui eu quero começar a abordar as 4 propostas de Faraó. O tempo hoje está meio curto, mas eu quero aplicar as 4 propostas de Faraó e nos alertar para esse tipo de proposta que Faraó faz hoje para a igreja, para o povo de Deus. Primeira proposta está no capítulo 8, no versículo 25. A primeira proposta para Moisés e Arão é: sacrifiquem ao seu Deus, mas aqui, no Egito, no mundo. Fica aqui perto de mim, não sai não. Vocês podem sacrificar, mas eu quero vocês pertinho de mim, quero vocês aqui. O versículo diz assim: então Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai o vosso Deus nesta terra. Após a praga das moscas, Faraó sugere que os israelitas oferecem sacrifício a Deus, mas sem sair do Egito. Ele quer que o povo obedeça parcialmente, sem deixar o lugar da escravidão, sem deixar o pecado, sem deixar as trevas. Não é isso a intenção do inimigo para as nossas vidas? Pode servir a Deus, pode ir no culto, mas fica aqui. Larga o mundo não, larga o pecado não, o pecado é bom. A lição que nós possamos extrair é que Faraó representa o sistema do mundo que tenta nos manter escravos, espiritualmente, mesmo quando buscamos obedecer a Deus. Deus, porém, exige uma separação completa entre o povo e o sistema mundano.
Deus exige uma separação completa entre o seu povo e o sistema mundano. Não tem como nós servir dois senhores. Não tem como falar que é crente salvo e servindo Satanás. Não tem como tomar ceia e falando e adorando aos inimigos, o adversário, o chifrudo lá fora. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 6:17 relata assim: por isso, retire-se do meio deles e separe-se, diz o Senhor. Não toque em coisas impuras, eu o receberei. Esse versículo é a parte do chamado de Paulo aos crentes para separarem do pecado e das influências mundanas que podem corromper a nossa fé. Crente não pode andar de mão dada com o pecado. Crente tem que repreender o pecado. Crente tem que renunciar ao pecado. Crente tem que deixar o pecado para obedecer a Deus totalmente. Aleluia. Charamasuriano. Oh glória. Paulo encoraja os cristãos nessa passagem a viver uma vida santa, diferente dos valores da sociedade. A sociedade vive ao bel prazer, faz o que quer, bebe, fuma, faz farra, vive a vida do jeito deles. Mas se você quer viver na obediência de Deus, você tem que renunciar, negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir a Jesus. Aleluia, aleluia. Hoje é dia de ceia. Nós temos que ter temor, porque o Cristo que deu a vida por nós, Ele diz, antes de morrer e ressuscitar, fazer isso em memória de mim. Isso aqui não é brincadeira. Nós não estamos brincando de tomar ceia. Nós não podemos brincar de ser crente. Não podemos adorar um Deus enquanto ainda estamos presos nos antigos hábitos da nossa vida passada. É necessário sair completamente do Egito. É necessário abandonar o Egito, que é o mundo. É necessário renunciar às imundícias, às trapaças, os mulambos dos pecados que nós cometíamos no passado. Não podemos adorar a Deus enquanto nós ainda estamos presos aos nossos antigos hábitos. Você sabe por quê? Que a palavra dele disse: eu busco verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. E os verdadeiros adoradores são aqueles que são obedientes totalmente, aquele que obedece parcialmente. A tua adoração está sendo hipócrita, a tua adoração não está sendo aceita, a tua adoração não está chegando ao trono da graça. Porque você não quer rejeitar o Egito, você não quer deixar o mundo, você não quer deixar as velhas práticas, você não quer entregar por inteiro para Cristo. Acaba de tomar ceia, mal chega em casa, já está praticando as coisas do mundo. Mal tomou a ceia, da sua boca já está saindo palavras torpes. Mal tomou a ceia, já está blasfemando, murmurando, já está cometendo atos que ferem a santidade de Deus. Obediência total que Deus quer da sua igreja. Com ele é assim, ou é tudo ou é nada. Deus não divide a tua glória para ninguém. Ou você é dele, ou você é do inimigo. Porque a casa não fica vazia. O segundo propósito, a proposta de Faraó ao povo, está no versículo 28, do capítulo 8 de Êxodo. Que é, não vão muito longe. Agora o Faraó já concorda o povo sair.
Mas ele disse: vocês podem ir, mas não vai muito longe não. Eu quero estar de olho. Olha o que diz o versículo 28. Disse Faraó: eu vos deixarei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que não vades muito longe. Orai também por mim. Importa. Faraó permite que o povo vá, mas pede que não afaste muito. Ó Moisés, ó Arão, leva o povo, mas não vai muito longe não. Eu não quero perder vocês de vista. Ele quer mantê-los próximo ao mundo, ao Egito, controlando a nossa liberdade, como Faraó queria com aquele povo. Por isso que ele diz: não vai muito longe, senão eu pego o controle sobre vocês. O diabo está dizendo: fulano, Beltrano, não envolve muito não, não ora muito não, mexe com a de Bíblia, não vai para o culto todo dia não envolve muito não, senão eu vou te perder de vista. Se não te perder de vista, você está no meu controle, eu estou te dominando. É assim que o diabo está fazendo em vidas no nosso meio. Que está ao comando dele. Que vive uma vida à mercê dele. Que vive uma vida que é controlada por ele. Por isso que não consegue afirmar, não consegue alicerçar na fé. Porque você não saiu das vistas de Faraó, não deixa Faraó te controlar. O inimigo sempre tenta nos convencer a dar um passo na direção certa, mas mantendo-nos perto o suficiente para retroceder. Uma obediência limitada não agrada a Deus, pois Ele nos chama para um compromisso total e uma caminhada em novidade de vida. Nós, quando aceitamos Jesus, nascemos de novo, fomos justificados, se tornamos filhos, e começamos a viver em novidade de vida. Por que é novidade de vida? Aquelas velhas práticas, os pecados, os velhos hábitos não faz parte mais da nossa vida. Por isso que Deus quer que nós vivemos em novidade de vida. O inimigo e o mundo não podem nos controlar. Ele não pode nos dominar. Porque quem nos domina é o Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Quando decidimos seguir a Deus, devemos, escute isso, afastar completamente das influências do pecado e do mundo. Sem olhar para trás, como fez a esposa de Ló. Quando nós decidimos, a partir de hoje, entreguei minha vida para Jesus, eu quero viver em santidade, eu quero viver em novidade de vida, nós temos que apartar das influências. Quais são essas influências? Redes sociais, amizade que não convém, lugares que não agradam a Deus. Eu tenho que falar. O que é afastar das influências do pecado? Evitar lugares onde Deus não agrada de você ir. Lugares, se você não vai para evangelizar, mas está lá, sendo controlado por Faraó. No lugar que pessoas são vazias, são dominadas pelo inimigo, e você lá como crente, alimentando aquilo que não agrada a Deus, isso chama influências do pecado. Deus quer de mim e de você que nós afastamos
das influências do pecado. Que seja amizade. Não estou falando para você odiar o seu companheiro. Nós devemos amar todos. Mas se está atrapalhando a sua caminhada para Jesus, afasta, ora por ele para você ganhar ele para Jesus. Porque um abismo chama o outro. Tem muito crente que estava firme, começou a ir para as influências do pecado. Hoje não consegue nem mais estar aqui no culto de ceia, porque está controlado pelo faraó. O inimigo controla a sua vida, o inimigo controla os seus desejos, já está morto espiritualmente. Se Deus não tiver misericórdia da sua vida, e Deus recolher seu fogo de vida hoje, ele parte para a eternidade sem salvação. E como que nós afastamos das influências do pecado? Quais são os requisitos? Quais são os caminhos que nós afastamos da influência do pecado? Viver em santidade. Primeira carta de Pedro 1,16. Sede santo, porque eu sou. Deus nos chama a ser santo, assim como Ele é santo. Isso significa adotar um estilo de vida que reflete o ensinamento de Cristo, buscando constantemente agradar a Deus em tudo o que fazemos, evitando o pecado e as suas tentações. Quando nós santificamos a nossa vida, quando nós vivemos em santidade, Deus nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá discernimento para fugir das tentações, para evitar o pecado, para não ferir a santidade de Deus. E num dia como esse, nós vemos com a consciência tranquila, alegre, sentindo a presença de Deus e participando da ceia. Porque se nós não vivermos em santidade, quantos de nós que tomam a ceia com a consciência? A consciência, meu irmão, não te perdoa. Você pode tomar a ceia em pecado, mas está falando com você está em pecado. Você está ferindo a santidade de Deus. Você está sendo controlado pelo faraó. A consciência nossa acusa. Por isso que Paulo escreve em sua carta, capítulo 11, a partir dos versículos 23. Examine o homem assim mesmo. A consciência. Olha que a consciência nossa, ela não mente. Você pode mentir para mim, pode mentir para todos, mas a consciência, ela te acusa. Você não pode tomar não. Mas tem muitos que tomam, porque está controlado pelo faraó. Está arraigado no Egito. O pecado virou iniquidade. Então para ele tomar ceia e pecar, se tornou normal. Normal até o dia Deus esticar a sua corda, cobrar de você. Porque com Deus ninguém se brinca. Com Deus ninguém pode brincar. Como nós evitamos a influência do pecado? Renovação da mente. Romanos 12:2. A Bíblia ensina a nós não conformarmos com este mundo, mas transformarmos a nossa mente. Isso significa permitir que a palavra de Deus nos moldem os nossos pensamentos e atitudes, em vez de sermos influenciados pelo pecado do mundo. Em vez do mundo nos influenciar, nós que influenciamos o mundo. Nós que somos exemplo para o mundo. O mundo tem que olhar para mim e para você e ver Deus na nossa vida. E ver santidade na nossa vida. Ver brilho do Espírito Santo na nossa vida. O mundo tem que olhar para mim e para você e ver a diferença. E ser influenciado pela nossa prática de santidade. De dedicação ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. A terceira proposta de Faraó está no capítulo 10 de Êxodo, dos versículos 8 a 11. A terceira proposta é: deixem os homens irem, mas sem as famílias. Olha a estratégia, a terceira estratégia de Faraó. Vocês, homens, podem ir, mas suas famílias ficam. Olha o que o diabo está fazendo. Vai para a igreja. Deixa sua esposa em casa. Deixa seus filhos em casa.
Enquanto você está lá adorando, eu estou dominando eles. Eu estou matando eles. Eu estou viciando eles. Vai. Pode ir adorar seu Deus, mas deixe a sua família. Faraó sugere que apenas os homens saiam para adorar a Deus, deixando as mulheres e crianças no mundo, no Egito. Isso representa uma obediência incompleta, pois Deus quer libertar toda a nação de Israel, não apenas parte dela. Devemos buscar a salvação e libertação para toda a nossa família, não aceitando que apenas alguns sirvam a Deus. Nosso compromisso espiritual inclui o cuidado e a liderança espiritual dentro do lar. Nós, como sacerdotes do lar, como cabeça da casa, falamos que servimos ao Senhor, somos tementes a Deus. Nós não podemos conformar com esfriamento espiritual dentro do nosso lar. Nós devemos lutar pela nossa esposa, pelos nossos filhos. Devemos cultuar com ele dentro do nosso lar. Devemos reunir a nossa família, com mão dada, vamos orar. Vamos fazer um culto doméstico aqui. Quando você dobrar o joelho, ora por cada um deles. Luta pelos seus filhos. Luta pela sua família. Porque a intenção de Faraó, vai. Deixa os seus filhos comigo. Deixa eles aqui comigo. Porque a intenção de Faraó é destruir as famílias. A intenção de Faraó é acabar com as famílias. Porque ele sabe, se ele destruir a família, ele destrói o homem. Mas em nome de Jesus, a ação diabólica do Faraó sobre as famílias neste lugar caiu por terra em nome de Jesus. Eu repreendo toda a ação diabólica que tem levantado contra as famílias, que tem levantado contra os jovens, os adolescentes, crianças e sobre os casais. Eu declaro agora a derrota do inimigo em nome de Jesus. Porque a família é de Deus. Quem constituiu foi Deus. Quem levantou foi Deus. Quem abençoou foi Deus. Então é Ele que cuida, é Ele que guarda, é Ele que abençoa. Aleluia. Xarama, surianda. Oh glória. Não podemos aceitar essa proposta de Faraó dentro da nossa casa. Vai, Gesiel, você é o pastor da igreja. Deixa sua esposa aí, ela está cansada. Deixa os filhos, depois eles vão. Vai lá, você tem que ir. Sua família, deixa aqui. Deus está cuidando, mentira. Estratégia mentirosa de Satanás. Deus não está cuidando não. Deus requer que você, Ele te dá autoridade para você cuidar da sua família. Deus me deu a família para me cuidar, amar, zelar e lutar por ela. Não vai, não deixa que o Faraó te convença isso. Repreende ele dentro da sua casa. Porque a tua família é a família de Deus. Tua família, quem levantou foi Deus. Tua família, quem construiu foi Deus. A tua família é Deus que governa, não é o Faraó. Aleluia. Quarta proposta, já estou caminhando para o fim dessa mensagem. A quarta proposta de Faraó: deixem os rebanhos, vão sem os bens materiais. Está no Êxodo 10 e o versículo 24. O versículo diz assim: então o Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, os vossos gados, as vossas crianças também podem ir conosco. Agora o Faraó viu que não conseguiu o povo sacrificar no Egito, viu que o povo não ia ficar a mercê dele, viu que a família não ia ficar, ele partiu para os bens, para o patrimônio do povo. Após a praga das trevas, Faraó oferece mais uma proposta: deixar o povo ir, mas manter os rebanhos e os bens materiais no Egito. Moisés recusa, insistindo que precisam de tudo para servir a Deus. O rebanho era essencial
tanto para a subsistência do povo, quanto para o sacrifício a Deus. O inimigo tenta fazer com que servimos a Deus sem os recursos necessários, ou com uma vida dividida entre o serviço a Deus e o apego às coisas do mundo. Deus exige de nós que entreguemos tudo a Ele. Deus exige de nós que entreguemos tudo a Ele. Porque tudo que você tem, tudo que nós temos, vem dEle. É dEle. É dEle. Então Ele diz que nós entreguemos tudo a Ele. Não podemos servir a Deus com reservas. Precisamos entregar a Ele as nossas posses, nossa vida material e tudo que temos, sabendo que tudo pertence a Ele. Mateus 6,33, todos conhecem. Buscai o primeiro o quê? O reino dos céus e a sua justiça. Porque tudo é para Ele, tudo vem dEle. O que Ele quer de mim, de você nessa noite, entrega tudo para mim. Eu fico preocupado quando nós cantamos aquele hino. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo ao... Será que nós entregamos tudo? Será que nós estamos consagrando tudo? Ou nós estamos sendo hipócritas ao cantar? Será que a nossa casa, os nossos patrimônios, os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos filhos, tudo que nós temos, será que nós estamos consagrando a Deus? Ou nós estamos cantando com hipocrisia? Eu me preocupo com isso. Eu já falei com meus companheiros, presta atenção, nós estamos cantando. Nós declaramos para Ele, tudo, Senhor, é meu, é consagrado a Ti. Mentira. Não é tudo, não. Tem muitos do nosso meio, eles não estão aqui, eu queria que eles estivessem aqui para escutar. Tem muitos do nosso meio, se eles não despertar, o diabo está abraçando, vai tirar eles do nosso meio novamente, porque eles estão deixando de entregar a Deus e abraçando coisas materiais, deixando de arcar com a responsabilidade no reino e priorizando as coisas terrenas. Isso é muito perigoso. Se nós somos salvos, se nós tomamos ceia, nós não podemos viver uma vida de hipocrisia na face do Senhor. Deixo bem claro para vocês, Ele quer de mim e de você, Ele quer de nós obediência total, não parcial. Porque se nós estivermos obedecendo Ele parcialmente, Ele não está aceitando a nossa adoração, Ele não está aceitando a nossa oferta. Nós estamos perdendo tempo na presença dEle, e brincando e ferindo a santidade dEle, quando nós tomamos a ceia. Satanás tenta nos convencer a fazer concessões, mas em nome de Jesus, aqui é um povo, a noiva, que tem compromisso com o noivo, tem compromisso com Cristo, que tem a seriedade e que obedece ao Senhor totalmente. Glória a Deus por isso que Deus opera, por isso que Deus cura, por isso que Deus liberta nosso meio. Porque ainda tem homens e mulheres que obedecem a Ele totalmente. Aleluia. A oferta de Faraó para que os israelitas deixassem seus bens para trás simboliza as tentações que enfrentamos de não entregar tudo a Deus. A resposta de Moisés nos ensina que a vida de fé e adoração exige de mim e de você
uma separação completa, não é parcial, completa do mundo. É uma entrega total, total, de tudo que somos e que temos ao Senhor. Não podemos servir a Deus de forma parcial. Ele deseja e merece uma devoção completa. Não podemos chegar num culto como esse, ceia do Senhor, se na nossa vida não estiver no altar, se nossa vida não estiver em santidade com Deus, se nós não estivermos em obediência. Eu te peço, pelo amor de Deus, não brinca com a santidade de Deus, não fere a santidade de Deus, não toque no pão, não toque no suco, porque a partir do momento que nós consagramos no mundo espiritual, passa a valer. Não brinque, pelo amor de Deus, primeiro conserte com o Senhor, porque Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para renovar você. Ele está aqui para te tirar do Egito, das garras do inimigo. O momento de você de entregar Ele totalmente agora, antes de tomar a ceia, em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Se a gente não teve vergonha de pecar, não podemos ter vergonha também de reconciliar com Ele. É melhor não passar esse procedimento perante o santo do que ir para o inferno. O inferno é eterno, o sofrimento é eterno. É melhor você quebrar essa barreira e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa os meus pecados. Me ajuda. Eu tenho certeza que Ele vai te renovar. Ele vai te encher com o Espírito Santo dele. Faraó tentou negociar com Moisés, oferecendo uma obediência parcial, mas Deus exige uma obediência completa. O povo de Deus não pode ficar preso ao Egito. Não podemos. O Egito não pode fazer parceria com a igreja, irmãos. Não podemos aceitar pecado no nosso meio. Uma das orações, uma das falas que eu falo com Deus: Senhor, aonde tiver pecado, no púlpito, nos jovens, na liderança, começando por mim, varre, tira o pecado da sua casa, porque o Senhor me chamou para fazer a tua obra. Tu me tiraste do lamaçal do pecado para fazer a tua obra, e eu quero fazer a tua obra em santidade. Eu quero fazer a tua obra de entrega totalmente a ti. Eu quero que o Senhor tenha liberdade no nosso meio para batizar crianças, jovens, adolescentes, que o inimigo não tem liberdade no nosso meio, que ele chega aqui, ele seja queimado pelo fogo do Espírito Santo. Assim como Moisés não aceitou as propostas de Faraó, nós também devemos rejeitar qualquer compromisso parcial com o pecado, com o mundo. A nossa obediência a Deus deve ser total, envolvendo todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da sua vida hoje entrega para Ele. Se você entregou, continue entregando. Não importa que a luta nós passamos, porque nós estamos indo embora. O noivo está voltando, a noiva está saindo desse Egito e vai embora para sempre. Vale a pena ser fiel, porque o nosso Deus é fiel. Eu quero orar, antes de orar, eu quero fazer um convite a alguém que quer aceitar Jesus, que quer rejeitar as propostas de Faraó, que quer deixar o Egito. O momento é agora. O melhor convite que você está aceitando na sua vida é esse: aceita Jesus, o único suficiente Salvador da sua vida. Ou você que está afastado, sentindo fraco, vem aqui na frente, que eu quero orar por você.